Boa noite, Central. Muito bom estar aqui. Vim de Bahia. Vim de Bahia em homenagem aos meus amados irmãos. Em homenagem aos meus pais, que estão lá no sertão da Bahia também. A minha irmã, ela reclamou da última vez que eu preguei, que eu não falei sobre ela. Mas é porque o irmão, ele não pode ferir a lei dos irmãos. Que é, seu irmão pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não pode saber disso. Você não fala isso. Então, Emily, minha irmã, eu tenho muito orgulho de você. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Para quem não sabe, a Emily, ela deixou todos os amiguinhos dela aqui. Amiguinhos, parece até que ela é uma criança, né? Ela deixou todos os amigos dela aqui, deixou o ministério que ela tanto ama, servir. Deixou as crianças do Instituto Ser Feliz, mas ela está lá sendo boca de Deus para os adolescentes de Central. E eu queria honrar a vida dela, porque na outra vez eu não fiz isso. E eu queria que você pudesse orar, porque agora foi a Arlinda para lá também. A Arlinda lá da Central de Jaguaré, ela foi para lá para ajudar a Emily no trabalho com as meninas que têm crescido. Então, quando você puder, quando você lembrar, coloque a vida dessas meninas em oração. Elas são tão novas, tão jovens, e elas decidiram abdicar da vida delas, uma vida completamente normal de uma jovem. Elas decidiram abrir mão disso para ir servir ao rei, servir ao reino, servir pessoas que elas nunca viram na vida, servir pessoas que elas nunca imaginaram servir. Mas elas estão lá, e se elas estão lá, você precisa estar aqui desse lado, cobrindo elas de oração, cobrindo elas com intercessão, enviando mensagens. Hoje, no grupo da Central, foi muito legal que o Gilson colocou lá um videozinho, e eu tenho certeza que muita gente aqui mandou mensagem para os nossos missionários. Se você não fez isso, você tem até meia-noite, querido. Hoje é aniversário do pastor Edson também. Então, envie uma mensagem para os nossos missionários. Mostra que você está aqui, porque tem alguém segurando a corda do outro lado. Mostra que você também está segurando desse lado daqui. Porque, às vezes, e eu sei disso, porque eu tenho os meus pais lá, estar do outro lado é muito complicado. Estar aqui é a parte mais fácil, gente. Estar aqui, a gente não abriu mão de nada. Essa é a grande verdade. E se eles estão lá, eles precisam da gente aqui. Então, manda uma mensagem, não deixa esse dia passar, não. Mostra que você está lembrando, que você está orando. E é isso, pronto, Emily. Agora a gente volta ao normal. Não gosto de você, tô brincando. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui, porque nós estamos encerrando a conferência de mulheres da Central. Quem estava aqui sexta-feira? Levanta a mãozinha aí. Glória a Deus. Foi muito bom na sexta-feira. A Val, né? A Val trouxe uma palavra do coração de Deus para nós. E hoje não era eu, gente. Eu preciso dedurar. Não era eu. Era a Cláudia que estaria aqui. E eu não vou falar que o pastor Rodrigo me pediu ontem, 10 horas da noite, para cobrir a Cláudia. A Cláudia está doente. E aí veio para mim essa responsabilidade que eu não poderia dizer não para o Senhor. Então, e eu disse para Deus, Deus, tem muita gente melhor. O Senhor poderia ter escolhido muita gente, mas eu estou aqui. Então, se o Senhor tem algo para falar, usa a minha vida. E aí, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar mais uma vez. O Senhor... A presença do Senhor já está aqui nesse lugar. Oh Deus, nós podemos sentir, Jesus, a sua doce presença entre nós. Nós podemos sentir o teu doce espírito. Nós podemos sentir a tua brisa suave tocando em nós nessa noite, Espírito Santo de Deus.
Fala conosco, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nós nos colocamos completamente disponíveis. Nos colocamos completamente disponíveis para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos. Lá em Salmos, no capítulo 92. Salmos 92. Oh, Deus. Gente, se Deus mudar tudo, amém, tá? A presença dele é que manda aqui. Salmos 92, a partir do versículo 12. Vocês vão colocar aí, meninas? Salmos 92, 12. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. O justo florescerá como a palmeira. Nós estamos finalizando o Congresso de Mulheres e eu tenho a honra de falar para mulheres, mas para homens também aqui nessa noite. Então, deixa o Senhor falar no seu coração. Esse salmo, quando o salmista escreveu esse salmo, ele fala que o justo florescerá como uma palmeira. E ele poderia ter comparado o justo com qualquer outra árvore. Mas o fato dele ter escolhido uma palmeira revela verdades do coração de Deus para nós que são indispensáveis. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a palmeira. Mas nós também vamos conversar um pouco sobre um outro fato. E Deus já começou esse culto falando sobre isso. O irmão Edivaldo abriu o culto falando sobre a mulher samaritana. E eu, na hora, falei com o Maicon. Ele está falando sobre a mulher samaritana e eu vou falar sobre a mulher samaritana também. Então, nós vamos falar sobre a palmeira, mas também nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Uma mulher que foi encontrada pelo Senhor, mesmo dentro de tanta dificuldade. E aí eu queria que, para a gente contar a história dela, você abrisse sua Bíblia lá em João, no capítulo 4. João, capítulo 4. E aí isso só me diz uma coisa, né? Tu és por quem a minha alma a fonte és o dom de Deus, o Messias, o meu. Você pode dizer isso? Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus. Tu és esse por quem a nossa alma espera, por quem a nossa alma anseia. Você sabia que Jesus se revelou como Messias para uma mulher?
A primeira pessoa que Jesus aqui em terra se revelou como eu sou o Messias, foi uma mulher. E uma mulher que não se encontrava em uma boa situação. Lê comigo aí João capítulo 4, a partir do versículo 5. Diz assim: assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você me teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. Jesus encontra com a mulher samaritana e eu já tive outra oportunidade de compartilhar aqui somente sobre a história da mulher samaritana, que é uma mulher que me ensina muito apesar de seus erros. E você precisa aprender com as pessoas apesar dos erros dela, porque a gente é humano e a gente vai errar. Então você não pode descartar uma pessoa apenas pelos erros dela. Eu costumo dizer, que quando alguém erra, que eu tinha a mesma capacidade de fazer aquilo. Porque eu sou tão humano quanto ela. E a única coisa que me difere é Cristo. Então, quando alguém errar com você, não leva para o lado pessoal, não. Pensa, nossa, eu faria a mesma coisa. Eu sou tão ruim que eu também tenho a capacidade de fazer a mesma coisa. E nós precisamos aprender com os erros das pessoas. Aprender com as falhas, para a gente não falhar igual, para a gente não errar igual. Então, não descarte as pessoas somente pelos erros. Jesus não descartou a mulher samaritana. E a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, Jesus faz um pedido para ela. Ei, você pode me dar água? Você pode me dar um pouquinho dessa água aí que você vai tirar? E aí um fato interessante é que a Bíblia faz questão de dizer que ela está indo lá ao meio-dia. E ao meio-dia, você deve saber que é a hora que o sol está mais forte. O sol está pocando, como diria o capixaba. O sol está ardendo na nossa cabeça. E as mulheres, elas não iam buscar água nesse horário. Elas iam mais cedo, quando o sol estava um pouquinho mais baixo. E por que aquela mulher estava indo lá ao meio-dia? Porque ela não queria ser encontrada por ninguém. Ela não queria ser vista por ninguém. O fato dela estar lá ao meio-dia mostra que ela não queria encontrar com as outras mulheres. E por que isso? No desenrolar da história você vai entender. Ela era uma mulher que estava casada pela 5ª vez. E se isso muitas vezes já gera um choque na gente nos dias de hoje, imagina naquele tempo que a mulher era completamente desvalorizada. Imagina naquele tempo onde a mulher não tinha voz na sociedade. Uma mulher casada pela 5ª vez. Imagina quantos insultos aquela mulher recebeu. Imagina quantas mentiras foram faladas sobre ela, às vezes na cara dela. Quantas vezes ela não chegou naquele poço no horário mais cedo e as mulheres ficaram cochichando. Ah lá, você sabia que ela casou de novo?
Menina, está com o 5º já. Então, aquela mulher, ela vai lá ao meio-dia porque ela cansou de ouvir as pessoas cochichando ao respeito dela. Só que naquele dia é diferente, ela encontra alguém. E o fato dela encontrar alguém, a Bíblia já mostra que ela fica desconfortável, porque ela não queria encontrar ninguém. E às vezes, o nosso encontro com Jesus foi assim, a gente não queria encontrar ninguém. Às vezes, quando a gente encontrou Jesus, a última coisa que a gente queria era ter sido encontrado. Mas ele encontrou a mulher lá no poço. Ele nos encontra onde a gente estiver. Ele nos encontra mesmo que a gente não queira ser encontrado, porque a palavra de Deus diz que o amor dele nos persegue. Então, não adianta você ficar tentando fugir de Deus, uma hora ele vai te encontrar. Uma hora você vai chegar no poço para tirar a água e ele vai estar lá falando: ei, me dá um pouquinho aí. Uma hora você vai chegar lá e, sem imaginar, ele vai estar te pedindo água. E aí voltemos à palmeira, então. O que a palmeira tem a ver com isso? Por que você falou que a gente vai falar da palmeira? O meu pai, ele escreveu um livro chamado Liderança Altamente Influenciadora. E nesse livro tem um capítulo que fala só sobre a palmeira. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, que ele tem um capítulo que fala só sobre a palmeira. E no nosso encontro de líderes, nosso retiro de líderes, foi uma das palestras, Crescendo como uma Palmeira. E a palmeira, pode parecer que não, mas ela nos ensina muito. Assim como a mulher samaritana. E a gente vai fazer um paralelo entre a palmeira e a mulher samaritana. Faz sentido? Não. Vai fazer daqui a pouco. Você vai entender o que está acontecendo. Para a gente entender por que eu vou falar da palmeira, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando. O nome do congresso é Expandindo as Minhas Raízes. E por que Expandindo as Minhas Raízes? A pastora Dai começou o congresso falando sobre isso. Expandir é o quê? Crescer, alargar, dilatar, avançar, tudo isso é expandir. E no nosso ano, no ano de 2024, cada mês vai ter um tema. Para cima, para baixo, para frente, impulso. Para cima, para baixo, para frente, impulso. E durante todo o ano, quando nós falarmos sobre para cima, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre expandirmos o nosso relacionamento com Deus. Quando for o mês que tiver para baixo, significa que a gente vai falar sobre as nossas raízes, as bases fundamentais do Evangelho, a oração, a leitura da Bíblia, o devocional, e é tudo aquilo que nos sustenta no Evangelho. Quando for o mês que o tema for para frente, nós vamos falar sobre expandir a nossa área de atuação. Então, nós vamos falar sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre tudo que nos leva para frente, tudo que nos joga para fora dessas 4 paredes. E quando for o mês do impulso, é o mês da gente descansar um pouco, baixar um pouco a guarda, para que no próximo mês a gente volte com toda a intensidade novamente. E aí, calhou que a conferência de mulheres caía num mês que é para baixo. Então, a gente precisava falar sobre as nossas raízes, sobre as nossas bases fundamentais. E aí a Val, ela falou muito bem sobre isso na sexta-feira, sobre as nossas bases fundamentais, sobre as verdades do Evangelho sobre nós, especialmente sobre nós mulheres. Se você esteve aqui, eu tenho certeza que você foi ministrada nessa área das nossas bases fundamentais, das nossas afirmações fundamentais. Mas hoje eu preciso falar para homem também, então eu não vou falar só para mulher. E aí, a palmeira, ela nos ensina muito sobre isso, sobre expandir as nossas raízes. Sabe por quê? Porque a palmeira, ela é uma planta que ela firma as raízes dela no solo como nenhuma outra planta faz. A palmeira, quando ela é plantada, quando a semente da palmeira morre lá na terra, quando você era pequeno, você fez trabalho de escola, aí você plantou lá o negócio do feijão no algodão,
Aí depois de uns 3, 4 dias já estava mostrando a florzinha, não é? Gente, é muito rápido, morre também rápido, mas cresce muito rápido. Só que a palmeira é completamente diferente. Quando uma muda de palmeira é enxertada na terra, ela demora muito tempo para crescer. Ela demora muito tempo para aparecer na terra. Por que isso? Porque a prioridade, digamos assim, da palmeira, quando é plantada, quando é enxertada em terra, é expandir as raízes. Ela precisa encontrar água dentro do solo. E o que acontece com as plantas convencionais? As raízes são finas, então qualquer brechinha de água que ela encontra já é suficiente. E aí ela pega aquela brechinha de água ali e já cresceu. A palmeira é diferente. A palmeira, as raízes dela podem chegar até 20 centímetros de diâmetro. Então, a raiz dela é muito grande. E aí, o que ela faz? Ela vai descendo na terra, até ela encontrar uma fonte de água que seja suficiente para que ela possa crescer. Então, não é qualquer brechinha de água que faz a palmeira crescer. Não é qualquer feixe de água passando ali sobre o solo que vai fazer a palmeira crescer. Primeiro, ela vai enfiar as raízes até o fundo para encontrar uma fonte que seja capaz de saciá-la quando for preciso. E é isso que Jesus fala com aquela mulher. Aquela mulher, ela estava se saciando com qualquer brechinha de água que aparecia para ela. Ela estava casada pela 5ª vez. Isso significa que ela foi aceitando um elogiozinho aqui. Aí depois ela foi aceitando uma afirmaçãozinha ali. Aí depois ela foi aceitando um carinhozinho diferente ali. E aí qualquer brechinha de água que aparecia, pronto, é isso aqui que eu preciso. Já a palmeira é diferente. A palmeira, ela não se contenta com as brechinhas de água. Ela quer a fonte. Ela quer a água corrente. E é isso que Jesus fala para ela. Ei, eu não quero que você fique vindo aqui nesse poço. Eu não quero que você fique se sustentando com esse pouquinho de água, não. Existe uma fonte que vai jorrar em você. Existe uma fonte que vai fazer com que as suas raízes sejam fincadas no solo. Então, que as nossas raízes sejam como as raízes da palmeira. Sabe, que a gente não se satisfaça com as brechinhas de água que apareçam. Porque é muito mais cômodo a gente se saciar com as brechinhas. Só que sabe o que acontece? A gente sempre vai precisar das brechinhas de água. A gente sempre vai precisar das frestinhas de água. E às vezes, quando não tiver a frestinha de água, aí a gente morre. Ai, não me afirmou hoje. Aí é... Ai, poxa, não falaram que eu preguei bem. Aí morre. Nossa, eu me dediquei tanto no louvor hoje e ninguém falou que eu cantei bem. Poxa. A palmeira é diferente. Cara, ninguém falou que eu preguei bem, mas Jesus, ele recebeu a minha adoração. Cara, ninguém falou que eu cantei bem, mas ainda bem, porque eu não cantei para ninguém, eu cantei para Jesus e ele é suficiente para mim. Então, quando a gente é como a palmeira, sabe, a gente não fica esperando essas brechinhas de água. A gente não fica esperando essas frestinhas de água que vão aparecer. Porque a gente tem acesso à fonte. A gente tem acesso de onde sai ali a água. E de onde que sai a água, querido? Jesus. Jesus fala, eu sou a água da vida. Se você beber da água que eu der, você não vai mais precisar de voltar aqui. Que sejamos como a palmeira. Que as nossas raízes sejam tão profundas em Deus. Sejam tão firmadas
firmadas naquilo que Deus diz que nós somos, que a gente não precise do que os outros dizem que nós somos. Que a gente não precise da afirmação dos outros, que a gente saiba quem nós somos em Deus, para que a gente não morra quando a frechinha de água faltar. Outra característica da palmeira é que as raízes dela são muito grandes. Só que aí o que ela faz com as raízes? Ela não, a maioria das plantas, ela vai espalhando as raízes assim, tal, aleatoriamente. A palmeira não. Ela cresce as raízes e ela volta e forma tipo uma âncora embaixo da terra. Então ela vai e ela volta. E sabe o que acontece? A palmeira, ela consegue suportar ventos de até 150 quilômetros por hora. E aí eu queria que a Nath vai colocar uma imagem ali de um tsunami que aconteceu em 2004 na Indonésia. Esse tsunami foi considerado o mais devastador da história. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 200 mil pessoas morreram nesse acontecimento em 2004 na Indonésia. E ficou tudo destruído. Mas o que você consegue ver em pé ali? Qual é a única coisa que está em pé no meio dos escombros? As palmeiras. E isso virou notícia nacional. As palmeiras não se renderam ao tsunami. As palmeiras suportaram os ventos. Isso virou notícia, é sério. Teve uma mulher que ela conta a história de que ela só sobreviveu porque ela se agarrou numa palmeira. E quando o vento tentava levar, ela agarrava a palmeira mais ainda. E ela só sobreviveu por causa de uma palmeira. E aí, o que eu quero te dizer com isso? As tempestades, elas vêm nas nossas vidas. Não adianta a gente achar que porque a gente é crente, vai estar tudo uma maravilha. Não vai. É aí que os ventos vêm. É aí que a tempestade vem. Só que quando a gente é como a palmeira, quando as nossas raízes estão fincadas, a gente resiste à tempestade. Quando as nossas raízes estão firmes em Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Quando a gente resiste à tempestade, nós mostramos que estamos enraizados em Deus como a palmeira. E aí, tá, mas aí o que você vai falar da mulher samaritana agora? Aquela mulher, por que você acha que ela era o 5º casamento dela? Porque na hora da tempestade ela fugia. A tempestade acabava com ela. A tempestade tirava a paz dela. Quando vinha o problema, ela precisa arrumar outro. E saía. E aí ela arrumava outro. Só que aí também tinha problema. E aí o que acontecia de novo? Corria. Meu Deus, precisa arrumar outro. E aí ela não resistia à tempestade, simplesmente porque ela não tinha raízes. Ela não tinha como sobreviver à tempestade. Porque nós vimos através dessas fotos que somente quando temos as nossas raízes fincadas e firmes em Deus é que nós conseguimos sobreviver à tempestade. Tiveram palmeiras ali que caíram também. Por que será? Será que era porque as raízes não estavam firmes? Será por quê? E a palmeira, embora a gente pense, nossa, é porque a palmeira é muito dura. Não, a dureza é diferente de resistência. Deus não quer dureza no nosso coração. A resistência é diferente. A resiliência é diferente. Sabe? Muitas vezes a gente tem o coração duro e a gente fala, ah, não, é porque eu não me emociono com qualquer coisa, não. Não, querido, isso aí é dureza de coração. Deus não quer um coração duro em você. Pelo contrário, Ele diz assim, ei, troca seu coração pelo meu. Troca o seu coração pelo meu. Então Deus não quer dureza. Deus quer resistência, Deus quer resiliência.
Deus quer que, assim como a palmeira, quando a tempestade vier, quando a luta vier, a gente tenha a flexibilidade de ir para lá e para cá, mas não cai não. Eu vou para lá, eu vou para cá, o vento pensa que me derrubou, mas não conseguiu não. Então que sejamos como a palmeira, resistentes, com as nossas bases firmadas no Senhor, com a nossa fé firmada em Deus, com as nossas raízes firmadas no Senhor. E, para surpresa de todos, eu estou finalizando. Porque tem Santa Ceia hoje, eu preciso ser rápida. E outra característica da palmeira, a gente encontra lá no texto que a gente leu, de Salmos. Deixa eu abrir aqui no meu celular, porque está salvo aqui já. Ela fala assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Essa palmeira que Davi está falando aqui é a tamareira. É uma palmeira muito comum lá no Oriente Médio. Aqui no Brasil, a gente tem vários tipos de palmeira. Tem coqueiro, tem palmeira imperial, que é aquela bem grandona, assim, que colocam nas portas de casas para chamar atenção e tal. E essa palmeira, a tamareira, é muito comum no Oriente Médio, que é a palmeira que o fruto é a tâmara. E aí você já deve ter ouvido que quem planta tâmara não come tâmara, que a tâmara demora mais de 100 anos para... A tamareira demora mais de 100 anos para dar o seu fruto. E é por isso que Davi fala assim: mesmo na velhice ainda darão frutos. E aí, essa mulher, quando a gente volta para a mulher samaritana, nós vemos uma mulher completamente quebrada, uma mulher completamente despedaçada pela vida. Nós vemos uma mulher sedenta por algo que a vida não tinha conseguido oferecer para ela ainda. Só que quando nós vemos o desfecho dessa história, depois que ela tem esse encontro com Jesus, sabe o que acontece, querido? Essa mulher, ela sai daquele poço. E ela começa a contar para as pessoas da vila: eu vi o Messias, eu vi o Messias, eu vi o Messias. E aquela mulher começa a florescer, aquela mulher começa a dar os seus frutos, mesmo na imprevisibilidade. Porque aquela mulher, não era possível que ela desse frutos. Com a história dela, com toda a bagagem que ela carregava, o que as pessoas esperavam daquela mulher é que ela casasse mais 10 vezes e morresse depois. Mas aquela mulher tem a vida completamente transformada depois daquele encontro com Jesus. E ela começa a florescer e ela começa a dizer: ei, eu vi o Messias, ele me disse tudo que eu estou fazendo, vão lá, é verdade. E aquelas pessoas começam a ser contagiadas pelo testemunho daquela mulher. E talvez você que está aqui, você pensa que você é muito velho para dar frutos. Davi diz: mesmo na velhice continuarão dando frutos. Mesmo na velhice, mesmo quando você não achar que é possível, mesmo quando tudo disser que não, você continuará dando frutos. Você continuará florescendo, porque é para isso que o Senhor te chamou. É para isso que o Senhor te chamou. Eu queria que você assistisse comigo esse encontro. Assista comigo esse encontro e deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer
e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O homem do poço, ele está aqui nessa noite. Sabe, aquele Jesus que encontrou aquela mulher quebrada, despedaçada, ele está aqui nessa noite, ele quer te encontrar. Coloque-se de pé no seu lugar. Sabe, muitas vezes Deus, Ele nos leva a lugares que nos lembram a nossa dor, para sarar essa dor em nós. Aquele poço era a dor daquela mulher. Ela tinha medo de ir até lá. Ela tinha vergonha de voltar naquele lugar. Muitas vezes Deus vai te levar em lugares que são desconfortáveis para você. Deus vai te levar em lugares que você não queria voltar, mas Ele precisa te encontrar e te sarar nesse lugar. Então não fuja dos encontros que Deus tem para você. Vamos adorar a Ele nessa noite.